Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje aqui para vos trazer finalmente a minha opinião relativamente aos novos iPhones 15. Este não vai ser o vídeo em que vocês vão finalmente poder ver os acabamentos dos iPhones, etc. Isso estará guardado já, provavelmente, para o próximo fim de semana. Em todo o caso, se vocês, entretanto, também quiserem ver esse vídeo que estará para breve, não se esqueçam também, se não são subscritos, de subscrever o canal para ficarem a par, precisamente, desses próximos vídeos que vamos fazer. Vamos trazer desde First Impressions, ou seja, as primeiras impressões relativamente aos iPhones, perceber como é que são os materiais, cores, etc. Provavelmente fazer já alguns testes com as câmaras e depois tudo o resto, eventualmente, se vocês quiserem também podem dar ideias aqui nos comentários, nós vamos depois desenvolvendo à medida que o tempo passa e à medida daquilo que também vai sendo, enfim, as vossas questões e tudo mais, eu posso fazer vídeos em relação a isso mesmo. Mas voltando ao iPhone 15, portanto eu acho que como fiz aqui uma votação e vocês a maior parte votou no iPhone 15 Pro, será provavelmente esse que vamos trazer. Vou pôr aqui também uma votação para vocês poderem votar nas cores, para escolherem a cor que querem que eu traga cá. Em todo o caso, é isso. Vamos falar do iPhone 15 Pro especificamente, também vos vou dar aqui algumas dicas em relação ao iPhone 15, mas para já, versão Pro. O que é que eu achei mais interessante da apresentação do iPhone 15 Pro? Primeiro que tudo, material, obviamente. Isso é uma coisa que toda a gente fala, material em titânio, portanto temos uma moldura e uma estrutura essencialmente feita em titânio, que tem uma característica muito interessante, aliás, como já tínhamos falado e referido em vídeos anteriores, quando falámos dos rumores e que eventualmente o iPhone viria a ser construído em titânio, uma das características mais importantes, ou duas das características mais importantes, são não só a resistência, mas principalmente a capacidade de dissipação de temperatura, ou seja, de fazer transferência de temperatura, o que é ótimo aqui para o desempenho do novo processador, que também já lá iremos falar, e por outro lado também o facto de ser um material que ao mesmo tempo que é resistente, consegue aliar ao baixo peso. Isto será especificamente e especialmente bom para quem gosta dos modelos de iPhone, neste caso iPhone 15 Pro Max, portanto para os iPhones maiores, os de 6.7 polegadas, eu acho que é aí que irá fazer a maior diferença. Temos um iPhone que apresenta 4 cores diferentes, todas elas em titânio, como seria de esperar, e portanto temos titânio natural, titânio azul, titânio branco e titânio em preto. Dentro das opções de cores eu tenho algumas dificuldades de escolha, portanto saiu o natural, que é provavelmente dos que eu acho mais interessantes, que também temos aqui no Apple Watch Ultra, saiu o azul, o titânio azul, que eu acho fantástico, o preto, que é sempre uma cor garantida, e depois, se calhar, aquilo que eu menos gosto, que será o branco. Vou deixar aqui uma votação para vocês poderem escolher a cor que querem que eu traga ao canal. Pessoalmente, eu próprio não saberia escolher, portanto, fica mesmo literalmente à vossa escolha, é só votarem e será o que nós traremos aqui ao canal. Como eu disse, o titânio é realmente um material com uma capacidade de dissipação de temperatura muito boa, o que veio suportar aqui também o funcionamento do novo processador, o novo A17 Pro, que foi completamente redesenhado e que vem trazer desde logo aqui um dos pontos que eu acho que são principais para defender aqui, digamos que este iPhone, no sentido de ser uma ótima escolha para um determinado tipo de pessoas. E estamos a falar do pessoal que gosta de jogar, ou seja, dos gamers, dos mobile gamers. Este processador passou a ser de 5 nanómetros para 3 nanómetros e só por esta, digamos que, mudança de nanómetros, pronto, de medida, vamos dizer assim, contamos pelo menos com 50% de maior eficácia e eficiência energética e também com um acréscimo de 20% naquela que já não era nada má de todo, o desempenho gráfico, portanto a capacidade gráfica deste processador. E, portanto, depois tudo isto varia consoante, obviamente, a arquitetura e a engenharia de cada marca, de cada desenvolvedor de processadores. E eu acho que a Apple faz um excelente trabalho aqui, já mostrou isso nos iPhones anteriores, que eram máquinas fantásticas de mobile game, e agora eu faço só ideia. Porquê é que eu acho que isto é específico, entretanto, e lá está o próprio desenvolvimento e engenharia e arquitetura das próprias empresas? Porquê é que isso pode fazer a diferença? Porque existe aqui uma parte deste processador que é específico para Ray Tracing, que, para quem não está familiarizado com este termo, basicamente é uma tecnologia, é uma característica dos jogos que está cada vez mais presente nos jogos mais realistas, portanto AAAs e etc., que diz respeito à forma como é representada, digamos que as cores e a intensidade da luz, os reflexos, as sombras e tudo mais. Portanto, basicamente confere ao jogo um visual muito mais realista. Já tinha referido isso em outros vídeos, aproveito para dizer, a Apple é a empresa mais lucrativa no mundo em termos da indústria dos videojogos, só que por outro lado era uma pena, porque até hoje não oferecia grandes possibilidades em termos de consumo dos próprios
os jogos, a não ser que fosse mobile gaming. Mas os Macs realmente estão a aproximar-se. Com este salto para o Silicon fez uma grande diferença. Portanto, é bom ver que existe esse acompanhar, digamos assim, da Apple. Mal posso esperar para que realmente consigam chegar perto do desempenho dos PCs, e parece que o mobile também para lá caminha. Portanto, com estes novos iPhones eu acho que não há de haver grande concorrência de todo no que diz respeito a mobile gaming. Fica aqui a dica para quem gosta realmente e para quem valoriza realmente o mobile gaming. Tem aqui uma série, uma panóplia de possibilidades. Agora com estes novos iPhones vai ser completamente surreal, e portanto este pode ser, aliás, se vocês quiserem, deixem nos comentários, se vocês quiserem, este pode ser um review que também podemos trazer aqui. Podemos fazer vários testes de gaming no iPhone para vocês terem também uma ideia. Ainda relacionado aqui também com o processador, temos outra coisa também importante, e que é relativamente ao consumo, como eu referi. Claro que como temos um consumo muito inferior, mesmo que a bateria fosse igual aos modelos anteriores, temos também, por causa disso, uma bateria com maior autonomia. Portanto, temos um processador muito mais eficiente, 3 nanómetros, etc. E, portanto, vão ter maior capacidade de bateria. Para quem se queixava no iPhone 14 e nos anteriores, provavelmente aqui vai ficar muito mais satisfeito. Já sabem que se forem para a versão Max, melhor ainda, mais autonomia. Falámos dos materiais, ou do material neste caso, falámos das cores, do processador, e agora outra coisa que é muito importante e que toda a gente valoriza, claro, é o sistema de câmaras. Que, como sabem, nestas versões Pro temos aqui 3 câmaras, mas agora com a capacidade de, digamos que, configurar como se fossem 7 lentes diferentes. E antes de avançarmos aqui para as câmaras, é importante percebermos que há uma lente aqui, que é a telescópica, que é diferente no iPhone 15 Pro para o iPhone 15 Pro Max. Isto porque no iPhone 15 Pro nós temos essa lente apenas em 3 vezes de zoom óptico, enquanto que na 15 Pro Max é 5 vezes de zoom óptico. Nesta 5 vezes de zoom óptico, isso equivale mais ou menos a ter uma lente de 120mm. Se isso for realmente importante para vocês, a vossa escolha recai aqui sobre o iPhone 15 Pro Max. Temos a câmera principal com 24mm, 28mm, 35mm e 48mm. Depois uma outra câmera que é responsável pelas fotografias ou filmagens mais wide angle, que é de 13mm, e essa permite-nos também fazer fotografia ou vídeo de macro. Portanto, normalmente quando vocês veem aqueles padrões de tecidos em detalhe, em que se vê realmente o padrão todo e etc., tudo isso é feito com macro, que tem nessa lente também de 13mm. E depois então uma lente, e essa é uma lente que é diferente da versão Pro para a Pro Max, que é, no caso da Pro Max, de 5 vezes, que equivale a uma lente de 120mm, ou então no caso da versão Pro, que é de 3 vezes, com um bocadinho menos de objetiva, mas que acaba por também ter um excelente efeito. Uma coisa de ter em consideração é que esta lente normalmente é uma lente muito sensível, portanto, ou seja, teoricamente, quanto mais longe está o objeto que vocês querem filmar ou fotografar, mais difícil é estabilizar a imagem, e portanto, para a estabilização dessa mesma imagem, contamos com um módulo de estabilização interno que consegue fazer 10.000 microajustes por segundo. Portanto, eu acho que anteriormente era cerca de 5 ou 6 mil microajustes, agora 10.000 microajustes. Sem crop digital, ou seja, sem cortar a imagem para estabilizar, tem uma forma de estabilizar mecanicamente essa imagem, portanto mantém exatamente a mesma qualidade. Estou muito curioso para fazermos o teste finalmente destas câmaras e ver como é que realmente tudo funciona. Outra coisa muito importante que eu achei também interessante, vamos ver como é que funciona, é respectivamente ao botão de ação. Temos aqui um botão de ação também no Apple Watch Ultra, que eu diga-se de passagem, utilizo muitas vezes, principalmente para o desporto. Vamos ter isso também no nosso iPhone, portanto, basicamente, onde era o botão de silêncio aqui lateral nos nossos iPhones, passa a ser agora, em vez de ser um switch, passa a ser literalmente um botão que se pressiona. Uma das coisas que é possível fazer tem logo que ver com a forma como vocês pressionam o botão. Portanto, ficar a pressionar não é exatamente a mesma coisa que simplesmente carregar. Tem feedbacks diferentes e tem funções diferentes. Ao ficarem a pressionar, podem alterar entre vários modos, como por exemplo silenciar o telemóvel, ativar o flash ou lanterna, ativar a câmera, ou associar a outro shortcut que vocês eventualmente queiram ter acesso rapidamente sem terem até provavelmente que desbloquear o telemóvel. Ora, uma das coisas que eu acho que também não se falou muito, e é uma das que justificaria também fazer este upgrade para o 15 Pro ou 15 Pro Max, é uma coisa que se chama log. E para quem não está familiarizado com este log ou S-log que se fala muito no mundo do vídeo, basicamente, e para vos tentar ajudar aqui,
Fazendo aqui um paralelismo, uma comparação com o mundo da fotografia, basicamente filmar em log é quase o mesmo que fotografar em RAW. Ou seja, fotografia em RAW era o next step, digamos assim, para vocês conseguirem depois na pós-produção tirar melhor partido e melhor proveito das fotografias. Não só vocês tinham um resultado final muito melhor, porque a própria fotografia normalmente vem com melhor qualidade, mas como também depois têm margem de edição, uma margem de edição muito grande para poderem puxar por luminosidade, contraste, cores, mudar completamente as cores ou aumentar a saturação das cores, o que quer que seja. E isto tudo com o objetivo, obviamente, de prejudicar o mínimo possível a qualidade da fotografia. Muitas vezes tinham qualidade muito superior e era essa a forma que se utilizava muitas vezes para dar um cunho mais profissional e mais pessoal a um trabalho artístico, o que quer que seja. Portanto, era e é um formato muitas vezes utilizado. E, neste sentido, o log, ou o S-Log, é, digamos que, para o vídeo, o mesmo que o RAW é para a fotografia. Vocês podem filmar agora com os iPhones em log, ou seja, podem fazer depois uma manipulação muito melhor da vossa imagem na pós-produção. Vai ser completamente um game-changing para muita gente. E claro que, quando estamos a falar de ficheiros naturalmente mais pesados também, há uma coisa aqui que também vem dar um grande jeito, que é esta nova ficha que vai passar a ser de Lightning para USB-C. Tem a vantagem do carregamento, finalmente podemos carregar os iPhones em qualquer lado, mas no caso desta versão Pro temos também outra vantagem, isto porque é o USB-C 3, vamos poder ter rápida transferência de dados do vosso iPhone, por exemplo, para um MacBook. Basicamente, vamos poder, no máximo, ter 20 GB por segundo de transferência de dados do iPhone para, por exemplo, um MacBook Pro. Concluindo aqui para o iPhone 15 Pro, recomendação, este iPhone serve para pessoal que quer ou que valoriza muito o gaming mobile, ou então para criadores de conteúdo que querem dar um passo em frente na sua personalização, nas suas edições, querem fazer um melhor trabalho, personalizar o seu trabalho e querem a melhor qualidade possível através do log. Eu acho que é o melhor upgrade que podem fazer. No caso do iPhone 15, herda muitas das coisas que tínhamos já no iPhone 14 Pro, nomeadamente o Dynamic Island, agora também com o USB-C, neste caso o USB-C 2, câmera de 48 megapixels, pelo menos a câmera principal de 48 megapixels, que é uma câmera fantástica, basicamente 4 vezes superior em termos de resolução em relação à câmera original que tínhamos, por exemplo, no iPhone 14. Não esquecer que o USB-C no iPhone 15 é 2, mas também não tem a questão do log aqui. E eu acho que o USB-C 2 para o iPhone 15 é muito bem emprego, chega mais do que o suficiente para transferência de dados. E no caso das cores também temos aqui algumas cores bastante interessantes. Temos o rosa, o amarelo, temos o verde, o azul e o preto. Eu acho que o rosa, tal como o Apple Watch, na verdade, veio também em versão rosa. Já muita gente especulava, até por causa do filme da Barbie, etc. Não sei se isso tem alguma relação ou não, mas acho muito engraçado realmente lançarem este rosa. As cores são aquelas cores pastel que, na verdade, está muito na moda agora. As pessoas têm tendência a gostar muito destas cores mais menos saturadas, meio pastel, com cores vivas na mesma, mas eu gosto, portanto não é que eu fosse usar alguma delas, porque eu acho que são cores mais femininas, mas acho na mesma, por exemplo, preto e tudo mais, que são iPhones muito interessantes. Não esquecer que o iPhone 15 não tem, por exemplo, Always On Display, ou seja, o ecrã não tem a capacidade de estar sempre ligado, nem sequer tem o ProMotion, ao contrário do iPhone 14 Pro, que tem essas duas características que muita gente valoriza. Meus amigos, ficamos por aqui hoje, espero ver-vos então, entretanto, no próximo vídeo. Fiquem bem, não se esqueçam de subscrever se ainda não são subscritos, e se fizer sentido, obviamente, se gostarem deste vídeo, e de fazer like também, portanto, que me ajudam bastante aqui deste lado. Fiquem bem, vemos no próximo, um grande abraço, até breve.